Olá, bom dia, Elis. Tudo bem com você? Nem tava vendo que você já estava aqui. Eu estava lá no WhatsApp falando com você. Sim, é, porque assim, a gente vai passar os vídeos e aí, após cada vídeo, tinha aqueles 8 minutos para discussão. E eu Sim. acho que ao final tem mais alguns minutos. Deixa eu só Sim. ver como é que ficou. Pronto, É, é, eu não sei se você viu sim, toda a sim. estrutura da programação. Aí você acha melhor, então, passar todos os vídeos e aí fazer a discussão final? Porque esses 8 minutos também talvez a gente possa pedir para eles, se quiserem, complementar alguma coisa da apresentação. Olá, bom dia, José Antônio, tudo bem? Bom dia. Aí geralmente funciona bem, assim, nesse formato. Passa o vídeo, aí faz uma pequena discussão, o próximo vídeo, uma pequena discussão, e ao final discute todos os trabalhos para fechar. Eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Não, não estou te ouvindo agora. Eu ouvi assim que você entrou. Agora você me ouve? Sim. Não, não sei, algum probleminha aqui. Mas como eu estava comentando contigo, Elis, né, é por conta dessa questão do tempo mesmo. Como nós somos apenas em três, a gente pode deixar um pouco mais flexível essa questão do tempo, né? Mas, enfim, vamos ver com o pessoal que eles se sentem mais à vontade, porque eu achei que o vídeo fica muito curtinho. E Na aí, hora que no caso, você sugere não passar o vídeo e eles mesmos fazerem a apresentação, é isso? vamos verificar o que eles Ah, se sentem mais à vontade, entendeu? Ah, sim. eu ia pedir para você fazer. Aí você faz a gentileza, né, de colocar os links da avaliação da sessão, né? Sim, Deixa- coloco. Tá tudo aqui. ah, não, perfeito. Bom dia, Marco. Bom dia, José Antônio. Tudo bem com vocês? Bom dia, Bom Marco. dia, A Jéssica está com o microfone desligado. tá? Bom dia, Elis. Tudo bem? Tudo Feliz bem? por estar aqui. Ah, que bom, que bom. Sejam bem-vindos. Bom dia, Sivanilza. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo certinho, Bom graças dia. a Deus. Então, estamos aqui. A Silvanisa, o Marco está por aqui também. O José Antônio, deixa eu ver aqui se ele está também entre os autores. Deixa eu fazer uma conferência aqui. O áudio do senhor está fechado, José Antônio. Eu sou debatedor suplente. Ah, perfeito, perfeito. Seja bem-vindo, tenha um excelente dia. Aliás, o que eu ia comentar com o Marco e também a Silvanilza, vocês preferem a nossa sessão, até estava comentando com a Elisa aqui, são 3 trabalhos que nós teremos. Nós podemos tanto apresentar o vídeo, ou se vocês preferirem, como a gente tem um tempo um pouquinho maior, também vocês podem fazer a apresentação. O que vocês preferem? Que a gente apresente os vídeos para ficar mais fácil? Claro, vocês No meu caso, eu realmente estava esperando pelo vídeo, então estou sem apresentação aqui. Mas se caso for para falar, eu posso fazer a explanação também, porque ontem na Sapiens eu também explanei, então tá tranquilo. Eu só no projeto, mas aí eu falo e tudo bem. Aí você que decide. Não, vamos então apresentar os vídeos como planejado. É mais essa questão do tempo, né? Márcia também, professora Márcia que está por aqui, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Como é que tá? Tudo bem, professora? tudo bem? Na realidade, eu vim acompanhar a apresentação do meu aluno, o Caio, ele deve estar entrando aí. Ah, perfeito. Ele quem vai apresentar. Comportamento afeta as relações? Exatamente, tá ok? Ah, perfeito, perfeito. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Então, temos aqui mais alguns minutinhos. Aliás, só para eu saber de onde vocês estão falando, a professora Márcia está onde?
Eu estou em Vitória, Espírito Santo. Eu sou da FUCAP Business School. Não, que bom. Aliás, me apresentar, né? Eu sou o professor Saulo, sou aqui da Universidade Estadual de Londrina, estou aqui junto com a Elis, né, Elis? Que vai estar fazendo a moderação junto com o José Antônio. Nós que vamos estar aqui com vocês. Eu estou aqui em Londrina nesse momento, tá? Londrina, no Paraná. A Elis está onde, Elis? Desculpa, não... Eu estou em São Paulo, mas eu sou do Rio Grande do Norte. Ah, Eu estou aqui faz uns 8 meses. Eu vim para o doutorado aqui na FEA. Bacana. Período bom, período bom. A gente perde um pouco de cabelos, mas é bom. Silvanilza, você está falando de onde? Eu estou em Guarulhos, São Paulo, né? Mas eu sou pernambucana, então, mas já estou aqui já tem um pouco mais de tempo aí do que a Elis. Legal, a gente sempre tem bastante colegas que vêm, na verdade, do Brasil inteiro, né? Quando a gente está fazendo doutorado, a gente se encontra nos grandes eixos aí, Rio, São Paulo, enfim. Não, mas que bom. Ontem foi tudo tranquilo com o professor Ivan, as dicas foram boas, Silvanilza? Foram ótimas, eu aproveitei porque eu estava com outra colega em sala, né? E a parte dela era pesquisa qualitativa, então ele deu várias dicas para ela, e a minha pesquisa, o artigo que eu mandei para o SEMEAD, ele é a parte inicial do projeto, né? E eu estou na segunda fase, que é a parte qualitativa, então tudo que ele falou para ela, eu peguei para mim, eu anotei tudo e falei assim, olha, já vou poder absorver bastante coisa, então foi bem enriquecedor, assim, não só o que ele falou para mim mesmo do meu trabalho, né? Mas tudo que ele falou para ela, eu já falei, olha, isso daqui vai servir tudo para minha segunda fase. Então, eu já até fiquei pensando em algumas coisas que eu tenho que mudar aí nessa segunda fase. Mas foi ótimo, eu fiquei bastante feliz com os comentários de ontem, fiquei bem, bem contente. Obrigada. Que bacana, bacana, professor Ivano. A gente, detalhe também, né? A área de estratégia competitiva, eu e o professor Renato é quem coordenamos, né? Então a gente vai escalando os professores, e ele é um professor que a gente confia muito. Que bom que foi proveitosa a sessão para ti. Marco, não menos importante, bom dia. De onde você está falando? Você também é paranaense, hein, Marco? Está aqui pertinho. Bem pertinho, e é um prazer realmente me dirigir a vocês, estar aqui, como disse, sou um professor veterano que quase que recentemente descobriu a outra ponta do tripé, né, não só do ensino e da extensão, mas a pesquisa, e querendo já, eu vou ser pretensioso, né, falar igual a Cora Coralina, mas eu quero agora deslanchar realmente na questão da pesquisa. Então, eu estou muito satisfeito por estar nesse, digamos assim, num evento dessa envergadura. E eu sou praticamente co-irmão seu, da Unespar aqui, Apucarana, né? Está aqui em Apucarana. Exato, exato. E no departamento de administração também. Legal. Que isso, Marco? Não tá tão velho assim, não vem com essa história não, viu? Como é que tá? Tem alguns amigos, o professor Rogério tá por aí, ele ainda está na direção do campus. Rogério Ribeiro, ontem nós estávamos falando sobre os indicadores aí do próximo governo, etc. Isso muito legal. E vou falar a ele. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, Saulo. Mandar um abraço aqui. Aqui, na verdade, no estado do Paraná, nós somos 9 instituições estaduais, né? Então, aqui ao contrário de alguns estados onde tem mais organizações federais, aqui a gente tem mais as estaduais predominando no estado. Exatamente. Bom dia, Caio. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? A todos e a todas aí. Saudar aí a minha orientadora, a professora Márcia. Bom dia, Caio. Mestre, né? Está aí em São Paulo. Saudar aí o professor Marco, o professor Zé Antônio, a Silvanilza, né? Está aí o professor Saulo também, né? Presente aí, Elis. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bacana, seja bem-vindo. O Caio é do Instituto Federal do Maranhão. Ele está em São Luís neste momento. Que maravilha. Então, estamos de norte a sul aqui, né? Esse é o benefício do virtual, né? Exatamente. A gente conseguir se conectar com o país todo, na verdade com o mundo todo, né? A gente fala país, mas... Enfim.
Pessoal, ó, estamos então aqui, creio que já estamos todos presentes. Aliás, Silvestre também está por aqui, seja bem-vindo, bom dia. Estamos a um minutinho para a gente começar no horário exato da nossa sessão. Novamente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu sou o professor Saulo, vou estar fazendo a moderação juntamente com a Elis, como eu disse para vocês. Nós temos 3 trabalhos que serão apresentados, que, por sinal, estão muito interessantes. A dinâmica da nossa sessão nós faremos da seguinte maneira, então. Serão feitas as apresentações dos vídeos, perfeito? E faremos discussões específicas. Ao final do vídeo, a gente faz... Eu acho que o microfone do Caio está aberto. Obrigado, Caio. Nós faremos, então, ao final, alguns comentários, né, sobre cada um dos trabalhos, e depois a gente vai ter a oportunidade, como nós somos apenas em 3 trabalhos, discutir um pouquinho mais cada um dos trabalhos, inclusive com essa visão de buscar essa melhoria. Os trabalhos eles estão bem interconectados e eu acredito que vai ser também bem produtivo esse processo, e é claro que eu conto com a colaboração de todos vocês. Fiquem à vontade, né? Normalmente, quando a gente vai apresentar, fica aquela questão de tensão de apresentação, mas eu particularmente gosto que seja um pouquinho diferente, que a gente sinta-se à vontade em falar sobre aquilo que a gente fez e a gente vê como trocar ideias com os nossos colegas de como melhorar esse trabalho, perfeito? Elis, então, aliás, eu gostaria também de agradecer em nome do professor Benny Kramer, que é o coordenador da área, juntamente com a professora Simone Baracá, eles que organizam junto à área de estratégia competitiva, né, junto comigo e com o professor Renato. Então, assim, os nossos agradecimentos e também por estar sempre submetendo dentro do nosso track, que por acaso é um dos mais concorridos, então isso a gente fica bem feliz de receber os trabalhos, perfeito? Elis, você poderia fazer a gentileza de fazer a apresentação? Nós temos, então, o trabalho 1203, 1433 e 1114, né? E a Elis vai estar fazendo a apresentação deles para que a gente possa iniciar o debate. Então, sejam todos bem-vindos. Vou começar com esse, tá? Teoria da capacidade absortiva, efeito mediador no relacionamento entre a orientação tecnológica e desempenho. Um estudo teórico. Agora, deixa eu só ver se eu compartilhei o som, vocês me confirmam. Saudações a todos, é um imenso prazer me dirigir a todos da plenária. Bom, Perfeito. meu nome é Marco Antônio, junto com o professor Heitor Takashi Kato, desenvolvemos um artigo que vai falar sobre as relações entre construtos, no caso, sobre a orientação tecnológica junto com a performance de hospitais. Eu acho que a velocidade está acelerada, né? Isso da mediação por outros... Poderia iniciar novamente, obrigado. Perfeito, obrigado, Elis. Saudações a todos, é um imenso prazer me dirigir a todos da plenária. Bom, meu nome é Marco Antônio, junto com o professor Heitor Takashi Kato, desenvolvemos um artigo que vai falar sobre as relações entre construtos, no caso, sobre a orientação tecnológica junto com a performance de hospitais. E essa relação ela será estudada no contexto da mediação por um outro construto, que é a capacidade absortiva. Bom, em relação a essa questão, é importante frisar que, a partir de 2020, com o impacto da Covid, muitas foram as questões que modificaram o plano operacional dos hospitais. Surgem reflexões, obviamente, de como o país, a partir de então, enfrentará as várias questões vinculadas à melhor saúde do cidadão. E sem ainda uma resposta definitiva, é importante aperfeiçoar o setor que, apesar de representar 10% do PIB e algo em torno de 5 milhões de empregos, a realidade é marcada por uma economia de escala comprometida, por questões relacionadas a uma rede fragmentada. Essa busca por uma melhoria, por um ajuste de um sistema de saúde, com o ambiente em que opera a partir dos hospitais, preconiza o uso de capacidades organizacionais para se conseguir esse intento, além das capacidades estratégicas para se produzir os resultados às principais partes interessadas. Com relação à questão do exame teórico que se procedeu,
É importante lembrar que vários são os trabalhos apresentados à comunidade científica que identificam elementos de sucesso da organização hospitalar e, em especial, uma forte inclinação a diferenciais da qualidade de serviços prestados e de novas tecnologias. Também, com relação ao modelo analítico, ele, que é o resultado da literatura avaliada, a gente sabe que estudos sobre a ação direta da influência dos construtos, orientação tecnológica e capacidade absortiva sobre o desempenho dessas organizações podem ser aprofundados através de pesquisas outras, como é o nosso caso, que encorajam novos estudos. Então, é importante também frisar que não foram encontrados evidências de estudos que relacionassem simultaneamente esses construtos, né, com a mediação de um construto, como é o caso da capacidade absortiva. Tampouco validaram essas relações para explicar o desempenho dessas organizações, o que o artigo se torna uma catapulta para novos, ou melhor dizendo, para futuro artigo. Bom, dentro dessa perspectiva do estudo, alguns autores eles se tornaram, obviamente, expoentes para a elaboração, ou seja, a partir deles, várias outras conexões podem ser feitas. Por exemplo, a questão relacionada a iniciativas transformacionais de sistemas de saúde, através da capacidade dessas organizações de adquirir, assimilar, transformar e mesmo explorar, né, o conhecimento transformador, ou seja, a capacidade absortiva em seu conceito foi explorada por Goilo e Vital, como também de Zara e Jorge, por exemplo, no artigo de 2002. E temos também, no caso da questão da orientação tecnológica, né, o conceito de que não é tão somente uma conduta da organização em trazer novas tecnologias, mas também um comprometimento em adquirir e aplicar essas novas tecnologias, ou seja, um processo contínuo. Trata-se, portanto, de um forte compromisso ou uma inclinação de organizações no trato com tecnologias mais recentes, indo além, né, do aprimoramento de produtos e serviços existentes, tendo Kettner e o Schureb como um expoente nesta área. Com relação à mediação, é um fator também bastante importante, em especial para os novos pesquisadores, para entender que a mediação ela serve para avaliar em que medida o efeito de uma variável, que a gente chama preditora, ou seja, uma variável X, né, impacta numa variável que a gente vai chamar variável Y ou uma variável dependente. Né? Isso ocorrendo devido a uma outra variável, que vamos chamar de interveniente, e darmos aqui o nome de uma variável N. Na verdade, essa questão da mediação ela vai explicar o porquê ou como uma variável X impacta na Y. No caso, a orientação tecnológica impactando a performance das organizações hospitalares. Nós queremos aqui também enaltecer que nós esperamos que a orientação tecnológica venha aumentar a performance, sim, mas a nossa hipótese principal é de que a capacidade absortiva vai melhorar a concretização de metas de tal sorte que melhore a performance da organização. Eu estou dizendo que a variável orientação tecnológica impacta a performance, mas esse impacto ele passa pela variável mediadora, que é a capacidade absortiva. Bom, fizemos uma ampla varredura utilizando as bases de dados da Web of Science e do Scopus, né? E como resultado, nós podemos dizer assim que a gente prevê que essa pesquisa estimule gestores e novos pesquisadores a elaborarem ou a obterem parâmetros para uma nova revisão estratégica de ações internas de melhoria de suas respectivas performances. Nós entendemos que, com a presente pesquisa, haverá uma contribuição teórica para a comunidade acadêmica por destacar essas evidências empíricas sobre as relações entre construtos. E investigaremos futuramente, né, o impacto positivo nos resultados dos hospitais pesquisados. E, com isso, nós
pudemos aí estabelecer o nosso modelo, certo? Em que a gente vê ali a capacidade absortiva com um efeito mediador sobre o desempenho. Bom, como conclusão, nós podemos dizer que haverá uma influência dos drivers de sucesso da orientação tecnológica, certo? Em relação ao desempenho das organizações que são estudadas e que futuramente continuarão participando desses estudos. Temos também, a partir desse artigo, uma visualização que há esse acréscimo com relação aos aspectos de conceituação das relações dos construtos apresentados, como também temos também a visualização de como é o papel mediador da capacidade absortiva nesse quebra-cabeça dos hospitais. Os principais autores ou as principais referências dizem respeito ao Cohen, a Flatten, ao Getting, ao Gibson, juntamente com os seus respectivos pares. E, nesse caso, nós agradecemos por essa oportunidade, esperando revê-los numa outra ocasião. Até lá. Obrigado, Marco, aqui pela apresentação, né? Como bom professor bem didático, a sua apresentação. Eu vou fazer aqui alguns comentários, o Marco, para que a gente possa bater um papo. A Alice também depois vai poder fazer alguns comentários específicos. Eu queria, assim, em 2 pontos, aliás, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Esse trabalho, ele faz parte de, como chama mesmo, de uma tese, uma etapa de uma tese, de um trabalho de pós-graduação? Poderia me responder, Marco? A etapa de uma tese. Nós temos aí uma preocupação com a questão dos hospitais. Reconheço que existem algumas obviedades no sistema, por exemplo, a própria variável da orientação tecnológica, mas vamos tentar pegar assim, o que é o fundo disso, ou seja, porque, bem, acredito que você saiba, né, Saulo, e aos demais colegas, aqui no Paraná nós temos um problema muito sério com o que chama de hospitais de pequeno porte, os HPPs. Existem cidades muito pequenas que têm uma equipe médica que, de certa maneira, não consegue obter escala de atendimento. Então, se torna uma coisa que, digamos assim, enfim, é um desperdício. Só que não há como também você liquidar, acabar com um hospital de pequeno porte. Então, a discussão ficou, me permita, Saulo, só perdoe por me estender um pouquinho, mas ficou no fundo, assim, vamos tentar tirar, descortinar e perdoe-me novamente, como você falou, bem didático. Eu imaginei ter algumas pessoas na plenária que não conhecessem o que é a ação mediadora, então esse é o tipo da coisa que a gente pode cortar depois, mas enfim. Mas a questão é assim, como que hospitais de pequeno porte, como existe aqui na região, eles podem não ter o volume de atendimento, mas eles têm uma condição de trabalho muito similar a hospitais de ponta, por incrível que pareça. E é quase que um ritual, quase como se fosse uma resposta automática, sempre dizer não, porque existe mais investimento ou não, existe mais investimento que difere dos demais. E isso não é uma realidade. E aí, ao aprofundar essa discussão e sempre tratando no ambiente hospitalar, a gente teve a oportunidade de conhecer outras realidades, como de Santa Catarina e o interior de São Paulo, né? E aí, quando chega ao próprio Paraná, a gente vê essa outra realidade. E aí coincide de você tentar descobrir exatamente qual que é essa variável, a característica do construto que pode ser aplicado para explicar isso. Confesso aos demais membros da banca que eu tenho um profundo interesse prático, mas há que se considerar a questão da discussão em si no contexto teórico. Então, eu, baseado na literatura com identidade própria, esses vários autores, e com base no mérito das discussões, eu consegui chegar a um modelo. Então, essa é a ideia que está por trás deste artigo. O que se propõe com ele e o desenvolver dele mais à frente.
Perfeito, Marco. Porque, na verdade, você me dá um gancho especificamente nesse ponto. Por quê? Porque ao reler o seu trabalho, aliás, primeiro, essa discussão ela é super interessante quando você tenta trabalhar essa questão quando você trabalha os construtos de capacidade absortiva e orientação tecnológica, certo? E, obviamente, com a questão do desempenho dessas organizações hospitalares, perfeito? Mas aí, quando você vai fazer esse trabalho, e aqui, obviamente, já faço um comentário no sentido de melhorar, por que que eu perguntei? Eu perguntei o porquê ou a origem do seu trabalho, porque você já escreve o seu trabalho com os objetivos dele, já focado como se você já tivesse desenvolvido o teste que foi realizado pelo trabalho. Mas nesta etapa ainda do trabalho, você está fazendo apenas a modelagem teórica do mesmo, perfeito? Por que que eu estou comentando isso? Porque, independente de qualquer coisa, provavelmente você vai pegar esse seu trabalho e vai fazer uma submissão dessa parte teórica do seu trabalho, não somente para o Congresso, mas também para um periódico. E aí a gente precisa dar, em alguma medida, essa maior precisão, principalmente o objetivo do seu trabalho. Na hora que eu estava lendo, o Marco, eu assim, porque assim, professor, a gente você gera uma expectativa, você me gerou uma expectativa assim, ele vai fazer o teste, e inclusive em alguns momentos você faz algumas afirmações como se o teste dessas relações, inclusive dessa variável mediadora, que é a capacidade absortiva, como se ela tivesse já ocorrido esse teste. E, na verdade, esse processo ainda não aconteceu. Até dentro daqui das minhas anotações, assim, ó, você me gerou uma expectativa, né, que a gente falou assim, ó, ele vai fazer o teste, mas no final, apesar que logo no início você já declara assim, um estudo teórico, né? Apesar que assim, você coloca isso no título, mas no objetivo ele fica nos indicando como se a gente ainda fosse ter esse teste sendo realizado, tá certo? Então, assim, a minha primeira, uma sugestão que eu faço é deixar esse daqui um pouco mais preciso, dizendo que esse daqui vai ser a elaboração, a proposição de modelo teórico de avaliação, porque essa proposição desse modelo teórico é o que efetivamente o trabalho ele alcança, tá certo? E, óbvio, a gente tem que aí depois relativizar algumas coisas em relação às possíveis contribuições. Quando eu falo relativizar, por que a gente diz possíveis contribuições? Porque a gente vai verificar se isso, quando a gente vai a campo, se elas acabam se concretizando, tá certo? Óbvio, você fez um excelente trabalho em termos de revisão de literatura. Isso daqui eu gostaria também de deixar destacar no trabalho, que é um ponto, vamos dizer assim, forte, que particularmente observei aqui. E eu acho que é importante fazer essa questão do objetivo. Um outro ponto aqui, para também não me alongar muito, que eu acredito que seria importante, é essa questão do desempenho, entendeu? Para a gente entender melhor o construto do desempenho. Como que você imagina fazer essa mensuração do desempenho? Fala um pouquinho para a gente, Marco. Bom, você pode trabalhar com vários indicadores dentro de hospitais. Um problema e deixando também claro para a plenária, eu fiz alguns testes anteriores para ver com uma pequena amostra. E talvez tenha sido esse que você já injeta o que você já está enxergando. E, logicamente, tem aqueles probleminhas, como ainda estou vivendo o reflexo de pandemia. E aí os hospitais tiveram um pico e tiveram que se virar, e aí, enfim, tiveram que trabalhar uma nova realidade. Então, dentro dessa perspectiva, perdoe-me, Saulo, você quer saber dos indicadores, né? Como que vai ser trabalhado? Porque, na verdade, assim, esse desempenho está mais relacionado à questão operacional, financeira, desempenho de inovação. Exato. Então, nós vamos trabalhar a questão operacional, que é a base exatamente que dá os reflexos em outro, como, por exemplo, na parte financeira, obviamente. É bem verdade que a gente não pode esquecer que
esta questão do conhecimento, em tese, ele teria que anteceder, inclusive, a questão do investimento, ou pelo menos acontecer para e passo, certo? E nesse caso específico, dentro dos hospitais, eles já reúnem essa condição. Então, digamos assim, o terreno é fértil para você trabalhar essa ideia, mas é muito difícil extrair esses dados dos hospitais. E com o pouco que eu tive da amostra, eu logo já gerei, eu vou utilizar o Smart PLS, né, como pegando os dados, e vou trabalhar com os dados operacionais. Mesmo nos dados operacionais, eu vou afunilar. Por quê? Porque se você pegar todos os dados, porque é uma organização complexa, ou seja, eu tenho sobreposições de níveis de competência em cada área. E por conta disso, eu vou dar um corte, vou ter que justificar, obviamente, esse corte, certo? Porque todos eles, eu chamo de indicadores, eles estão interconectados. Mas, por exemplo, eu pegando um indicador de mortalidade, né, eu tenho uma situação, por exemplo, na unidade neonatal, né, é uma situação diferente. Então, eu sei que a variável cobre todas essas questões, mas eu tenho que ir afunilando aos poucos. Porém, não vou negar para você, eu estou muito motivado. Por quê? Porque o primeiro balão de ensaio foi super positivo. Perfeito, perfeito, Marco. Daqui a pouquinho a gente vai voltar mais, que eu creio que a gente tem mais perguntas aqui para você, tá? A Elis já me chamou a atenção aqui do tempo, né? Ela é a senhora do tempo aqui, senão depois ela vai me puxar a orelha. Marco, a gente já conversa novamente, até para abrir para os outros membros aqui que também perguntarem para ti, tá bom? Vamos para a segunda, então, apresentação. Por gentileza, Elis. A pesquisa ela surge a partir do questionamento. Bom, essa pesquisa ela surge a partir do questionamento. O comprometimento afeta as relações entre as capacidades dinâmicas e a eficácia das instituições públicas de ensino? Esta pesquisa ela foi realizada pela professora doutora Márcia D'Angelo e pelo professor Ostílio Caio Filho. As organizações públicas de ensino teve um aumento significativo na pandemia por busca de seus serviços e, portanto, a gestão teve que direcionar por respostas rápidas, redirecionando seus recursos e melhorando a produtividade e o desempenho de seus servidores e seus departamentos. E as capacidades dinâmicas, tanto de aprendizagem quanto de integração, elas têm as funções chaves para dar agilidade às organizações, melhorando o desempenho em suas rotinas e nas suas ações, promovendo a inovação nas prestações de seus serviços. O comprometimento, ele é de fundamental importância porque ele impele o indivíduo para realizar uma ação específica relacionada a um determinado objetivo. Desse modo, este estudo se propõe dar resposta às seguintes lacunas da pesquisa. Muitos estudos avaliaram capacidades dinâmicas e desempenho organizacional. Já na literatura brasileira, não foram observados estudos que avaliam a capacidade de integração mediante a relação entre a capacidade de aprendizagem na eficácia organizacional. Também não foram observados estudos que examinaram o comprometimento como um construto moderador na relação entre as capacidades de aprendizagem e de integração. Foram definidos como objetivo dessa pesquisa discutir o efeito mediador da capacidade dinâmica de integração na relação entre a capacidade dinâmica de aprendizagem e a eficácia em instituição pública de ensino, bem como o efeito moderador do comprometimento dos servidores na relação entre as capacidades dinâmicas. Dessa forma, a partir de escalas já validadas, foram definidos como construto dessa pesquisa capacidade de aprendizagem por se referir ao processo de criação, retenção e transferência de conhecimento de uma organização eficaz, a capacidade de integração por ter a habilidade de coletar informações especializadas, integrar essas tecnologias e registrar problemas para reconfigurar recursos, capturando novas oportunidades, o comprometimento dos servidores por estar vinculado ao desempenho em um nível individual e, por fim, a eficácia da organização das instituições públicas de ensino, por ter a capacidade da organização de resistir e avançar por meio de ações conjuntas, de realizações e cumprimento de objetivos e metas organizacionais. O modelo proposto nesse estudo sugere as seguintes hipóteses. H1, a capacidade de integração medeia a relação entre a capacidade de aprendizagem e a eficácia organizacional das instituições públicas de ensino.
H2, o comprometimento dos servidores modera, fortalecendo a relação entre a capacidade de aprendizagem e a capacidade de integração das instituições públicas de ensino. A metodologia dessa pesquisa se deu por uma pesquisa quantitativa descritiva de dados primários e corte transversal. O campo de estudo foram as instituições públicas de ensino, a população-alvo foram os servidores efetivos do IFMA, foi feita uma amostra não probabilística e por acessibilidade. O questionário teve 28 questões, foi realizado um pré-teste e a aplicação desse questionário se deu em dezembro de 2021 e obteve 324 respostas. Em seguida, foi feita uma análise fatorial confirmatória, validade convergente e discriminante pelo critério de Forno e Larker, pela razão das correlações de HTMT. Utilizamos também o critério de cargas cruzadas, realizamos o teste de hipótese e, por fim, fizemos a análise de acurácia preditiva deste modelo. Foi realizada a validação do modelo de mensuração, que engloba a validação convergente dos construtos e a validade discriminantes entre esses construtos. Inicialmente foram analisados que as cargas fatoriais das variáveis foram excluídas tanto a E1 quanto a E4, referentes ao construtos de eficácia organizacional, por apresentarem cargas inferiores a 0,70, como indica a literatura. Fizemos a análise de confiabilidade composta, também fizemos a análise do coeficiente de Dillon-Goldstein e alfa de Kombrach, tá? E todos os valores estão acima de 0,70. Também foi avaliado os valores da variância média extraída, né, que estão acima de 0,50. Portanto, a validade convergente do modelo ela foi sustentada. Para a validade discriminante, foram analisados critérios HTMT, foram analisados critérios de Forno e Larker, de cargas cruzadas, que também foram atendidas porque os valores da raiz quadrada da variância média extraída de cada variável latente foi superior aos valores das correlações entre os demais construtos, estão abaixo de 0,90, conforme apresentado aqui na área cinza, tá? E as cargas fatoriais em suas respectivas variáveis latentes são mais altas do que a distribuição nas demais variáveis latentes. A análise do modelo estrutural, os fatores diretos e indiretos do modelo conceitual proposto evidencia que a capacidade de aprendizagem e a capacidade de integração na eficácia organizacional, elas tiveram um valor parcial, tá? Quanto à acurácia preditiva das relações estruturais propostas no modelo, o tamanho do efeito de Cohen é pequeno para todas as relações, uma vez que não ultrapassa 0,15, tá? Já os valores do fator de inflação da variância estão abaixo de 3, indicando que não há problema de colinearidade entre os construtos. O coeficiente de determinação ajustado, que mostra os efeitos da eficácia das organizações públicas de ensino, é abaixo de 0,15, conforme a literatura de Ré. Já para Cohen, por se tratar de um estudo na área de ciências sociais, é um valor médio. Os resultados dessa pesquisa demonstram que H1 foi suportada a uma significância de 5%, ou uma confiança de 95%, porque indica que a mediação ela é parcial, dado que os resultados indicam que tanto a capacidade de aprendizagem afeta positivamente e a eficácia organizacional das instituições públicas de ensino, quanto a capacidade de integração afeta também positivamente a eficácia organizacional das instituições. Já H2 não foi suportada a uma significância de 5% ou uma confiabilidade de 95%, porque o comprometimento dos servidores não fortaleceu a relação entre a capacidade de aprendizagem e a capacidade de integração. Portanto, esse trabalho conclui que a gestão do setor público, ao mostrar que ao investir em capacidades dinâmicas, como capacidade de aprendizagem e de integração, ela melhora os seus resultados
dessas instituições, em particular em períodos estáveis como a pandemia da Covid-19. Este trabalho ele contribuiu, teoricamente, reforçando a literatura internacional sobre a capacidade dinâmica no setor público e por deflagrar o debate na literatura nacional sobre o papel contributivo das capacidades dinâmicas, tanto de aprendizagem e de integração na eficácia organizacional, especificamente para o caso das instituições públicas de ensino. Essa pesquisa se limitou na sua amostra porque não contemplou todas as unidades de ensino dos institutos federais brasileiros, lembrando que apenas foi realizada pesquisa nos institutos federais do Maranhão. Sugere-se com pesquisa futura recomendar-se analisar as razões das quais o comprometimento não fortaleceu a relação entre a capacidade de aprendizagem e a capacidade de integração, examinar também os fatores que possam afetar na eficácia organizacional das instituições públicas de ensino, por fim, realizar um estudo sobre capacidades dinâmicas, comprometimento e eficácia organizacional em instituições de ensino de outras esferas governamentais, com o objetivo de determinar os parâmetros de desempenho organizacional. Muito obrigado. Parabéns, Caio, pela apresentação. Professora Márcia, que está aqui com a gente também. Vamos lá. Agora a gente tem um pouquinho mais de tempo para conversar, tá? Ele apresentou muito na verdade... Na verdade, professor, o que acontece? Eu também sou professor aqui do Instituto Federal do Maranhão, né? E eu tinha passado o dia todo ministrando aula. Foi um dia assim, a professora... coloca teu vídeo. Eu falei, vou fazer agora, professor, não se preocupe. Fiz em 12 minutos, fiz em 15 minutos e não dava tempo, que era em 8 minutos. Silvestre até que eu falei, Silvestre, eu não estou conseguindo. O bicho fala rápido e vai e tenta. Até peço desculpas. Eu senti aqui, a mesma coisa, professor. Foi 19 Eu já ia falar, nem precisou 15. acelerar. É bastante difícil, né? São bastante informações e, portanto, isso acaba atrapalhando, ainda mais para quem é professor, né? Mas, enfim, essa pesquisa, ela se dá mesmo... Caio, só um minutinho que o professor Saulo vai moderar. Desculpa, professor, desculpa. Não, fica tranquilo, professora. O Caio tá... Não, mas, Caio, fica à vontade. Conta um pouquinho, então, agora com um pouquinho de calma, sobre o seu trabalho. E aí eu gostaria que você também focasse um pouquinho, né, para conversar com a gente. Aliás, parabéns, professora Márcia e Caio, pelo trabalho. A abordagem, na verdade, da pesquisa, ela está bem adequada. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa construção, principalmente do modelo teórico, que vocês constroem, e também entre as hipóteses que foram construídas. Poderia falar um pouquinho melhor para a gente, Caio? Aliás, Caio e professora Márcia, né? Por gentileza, fique à vontade. O Caio vai contar que, na realidade, isso é resultado da dissertação dele, das inquietações, das observações do cotidiano dele durante a pandemia. E aí emergiu esse modelo. Ele vai contar aí. Conta aí, Caio. Certo, professor. Bom dia aí. Eu ia iniciar falando sobre isso, mas é justamente isso que a professora falou, né? Logo na pandemia, eu assumi a direção de ensino de um dos maiores campos do Instituto Federal do Maranhão, onde hoje tem aí em torno de 400 servidores que estão ligados diretamente a mim, né? E na disciplina da professora Márcia, né, surgiu a oportunidade de falar sobre fontes de capacidades dinâmicas, né, compreendendo os três níveis hierárquicos da organização e como que tinha que se dar aquele tratamento para que a gente pudesse trazer funções chaves estratégicas para mudar e reconfigurar os nossos recursos. E na pandemia, né, estudando mais, aprofundando mais sobre capacidade dinâmica, eu senti a necessidade naquele momento da capacidade de aprendizagem e da integração, mas
sobretudo num efeito que poderia mudar a eficácia e o cenário do qual nós estávamos, uma vez que a gente passou aí quase 6 meses parado, né? Porque por conta da falta de estrutura, dos recursos que eram escassos e que foram diminuídos na pandemia, né? E aí surge a necessidade de quê? De uma inquietação mesmo, enquanto gestor público, né? Tendo aquela necessidade da capacidade de aprender, da capacidade de se integrar, para que a gente pudesse ter eficácia nos nossos resultados. Sobretudo, aí entra um fator importante que não tem como a gente desvincular essa questão do nível individual, né, do comprometimento e o quanto que ele impele mesmo no tocante a dar o sentido das ações e que esse trabalho ele é conjunto tanto aos 3 níveis estratégicos da organização, e ele é bastante importante para que as pessoas elas possam, dentro do diálogo produtivo, dentro do engajamento, eles poderem compreender o que tem como objetivo a organização e assim desenvolver as suas ações. E aí o modelo proposto que eu pensei é o quê? Caramba, vamos falar, a gente vai fazer a nossa parte de criar oportunidades de aprendizagem dentro da organização, de integração, a gente elevar o nosso nível em resultados. Sobretudo, tem a questão do comprometimento. O comprometimento ele é um fator importantíssimo para que as organizações possam atingir seus objetivos. E aí, por incrível que pareça, dentro dos resultados, como vocês podem ver, o comprometimento ele não veio fortalecer essas capacidades dinâmicas, né? E é uma coisa que hoje, dentro das minhas ações, enquanto gestor da instituição, tento mitigar essa situação do comprometimento, e aí eu já trago para vocês que eu estou agora pensando em outras estratégias, até mesmo em outros estudos, para compreender essas relações que não fortaleceram, né, do comprometimento, e não sei se foi por conta do construto, é algo que a gente vai estudar, mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, que é um fenômeno novo que vem surgindo após a pandemia Covid-19. De fato, os servidores estão desconectados com a instituição, né? Isso é uma inquietação minha, a gente, enquanto gestor, se frustra, porque a gente não consegue dar os encaminhamentos. Ontem eu tive até uma reunião com os meus coordenadores e eu disse para eles que a gente precisava fazer a nossa parte, né? E no sentido que a gente vem planejando, a gente vem organizando, controlando as ações, mas a gente não consegue executar de forma eficiente e eficaz. Então, a nossa produtividade hoje é muito pouco e, portanto, tem que ter algum estudo para que a gente possa compreender essas relações. E por isso é que essa minha inquietação surgiu, e aí eu levei a ideia para a professora Márcia. Professora, é interessante a gente estudar aí... Sim, professor, quer falar? Não, perfeito. Se deixar o Caio, você viu, né, professora Márcia? Nós vamos ficar aqui a manhã toda. Não, brincadeira. Não, vai. Mas é exatamente isso mesmo. Ele pegou a inquietação do cotidiano dele e transformou o conhecimento do cotidiano e transformou no conhecimento científico. E como vocês estão vendo, ele já está tendo outras observações que ele também quer transformar num conhecimento científico para entender melhor esses fenômenos. Não, perfeito. E aí, a minha observação que eu faço aqui da leitura do trabalho, ela está relacionada assim, né, aí agora trazendo aqui por uma questão teórica, porque você coloca lá na figura 2 a questão da capacidade de aprendizagem, capacidade de integração
eficácia das instituições públicas e o comprometimento como tendo um efeito que está mediando esse processo. Mediano. Não, o comprometimento moderando. Moderando. Isso, efeito Eu pensava moderando. que ele ia moderar fortalecendo. Exato. E aí, assim, você fala sobre essas 3 relações, mas você apresenta hipóteses apenas para 2 dessas relações. Conta para a gente aí como é que funciona esse processo. Por quê? Porque, teoricamente, a gente apresentaria de todas essas relações. Então, mas é porque Caio, você quer responder? Eu posso, professor? Pode, claro. O que eu observei, professor, em vários estudos, que nessas relações diretas já tinha, vários estudos já dizem que é positivo, tá? Então, eu queria fazer uma coisa diferente mesmo. E o que estava inquietando a minha organização. Então, vai moderar essa relação? Eu sabia que ia dar... Não tinha estudos ainda, né, sobre a mediação da capacidade de integração com a eficácia da organização pública de ensino, tá? E, portanto, eu queria entender também essa situação, porque é o meu gargalo do dia a dia ali, né? E, portanto, surgiu essa hipótese. E eu queria compreender se o comprometimento ele iria moderar, fortalecendo a relação tanto da capacidade de aprendizagem quanto da capacidade de integração. Perfeito. Então, aí ó, eu acredito, desculpa te cortar, que a Elisa aqui, ela tá brava, aquela moça. Ela é a mulher do tempo. Mas, assim, eu acho que deixar mais claro esse processo, Caio, eu acho que é importante dentro do artigo. E aí uma outra questão que eu coloco, né, apesar de ser um trabalho oriundo de uma dissertação, mas eu acredito que ele tenha importantes contribuições teóricas do trabalho, e você, na hora que você vai fazendo, você destaca as contribuições, algumas dessas contribuições, elas ainda podem ser mais precisas. Qual que é a contribuição que o trabalho do Caio, que na minha leitura, existem várias ali que você pode colocar contribuições metodológicas, dessas relações, dessas possíveis relações, que ainda você pouco explora dentro dessas contribuições do trabalho. Particularmente, eu vejo mais potencial do que você acabou por escrever ali. Então, nesse sentido, é claro, eu sei que quando a gente está mudando para um congresso, a gente tem que fazer aquele processo de fechar dentro do número de páginas, aquela coisa toda, mas eu acho que vale a pena na hora de fazer esse encaminhamento para um periódico, porque você valoriza, e para a academia você chama mais atenção para importantes aspectos que você, na sua fala, você nos transmite, mas que, eventualmente, no trabalho, ele parece que ele ficou meio escondidinho. Não que não está presente, mas está escondido. Algumas coisas a gente tem que colocar luz sobre esse processo, tá certo? É claro, né, também, ainda dentro desse processo, algumas questões, assim, de forma, tem que precisa ser uma revisada, né? Se chamou um apêndice, a gente vai falar assim, tá bom, então vamos ver onde que está esse... e aí não aparece, enfim. São detalhes, obviamente, que a gente sabe, a gente está aqui justamente para fazer isso, para chamar a atenção dos nossos trabalhos, para que a gente possa fazer a próxima etapa, que é o encaminhamento para um periódico. Mas, assim, vocês estão de parabéns pelo trabalho, muito interessante, essa expansão, esse desenvolvimento nos outros campos e, eventualmente, no sistema IFES, de uma maneira geral. Eu acho que é super importante de, eventualmente, fazer esse empreendimento. Aí, quem sabe um levantamento no Brasil dos IFES, aí ó, possa virar uma tese de doutorado. De repente, aí, né, professora Márcia, aí pode ser. Vamos caminhar para isso, né, professora? Aí, ó, vamos lá. Vamos lá. Gente, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta, porque com certeza o Marco vai ter muito a perguntar para você, viu, Caio? Porque ele também está lá na luta dentro desse processo, tá certo? Certo, obrigado. E aí o Marco vai contar daqui a pouquinho para a gente também o que ele encontrou como chama mesmo, na etapa preliminar dos dados que ele conseguiu levantar. E a gente, não menos importante, fechando aqui o nosso terceiro trabalho, o trabalho da Silva Nilza. Por gentileza, Liz. Todas, eu sou a Silva Nilza Machado e vou tratar sobre blockchain e a ruptura da forma tradicional de negociação em ecossistema de cadeia de suprimentos.
Este trabalho foi desenvolvido por mim sob a orientação do professor Roberto Mori. No contexto da era digital e as demandas das sociedades cibernéticas, as empresas buscam redesenhar um modelo de negócio e criar redes colaborativas. Nesse sentido, a blockchain ela se apresenta como uma solução de auxiliar no gerenciamento do ecossistema da cadeia de suprimento. Contudo, o que a gente percebe é que é incipiente os estudos sobre os benefícios da blockchain, considerando a nova percepção de teoria de custo de transação. O que motivou este trabalho a buscar respostas sobre como a tecnologia blockchain contribui para a vantagem competitiva na era digital. E assim surgiram outras questões também, como, por exemplo, apesar dos benefícios da blockchain, por que as empresas apresentam restrições para a sua implementação? Este artigo ele tem como objetivo analisar a contribuição da blockchain para a nova percepção da teoria de custo de transação da era digital no ecossistema da cadeia de suprimento. E para isso foi realizada uma revisão de literatura baseando-se exatamente na premissa de teoria dos custos de transação, explorando os impactos da tecnologia blockchain e o ecossistema da cadeia de suprimento. Tratando aqui da teoria do custo de transação, historicamente, a gente não pode tratar do tema sem abordar as perspectivas de Willison, da quais as principais dimensões, né, abordadas são especificidade dos bens, ao que se refere ao grau de dependência de uma transação em relação aos ativos especializados, né, a frequência transacional, referente aí ao grau de ocorrência das transações entre as partes, podendo ser menos ou mais complexas, e a incerteza, que se refere ao grau de confiança dos agentes e a capacidade de se antecipar aos acontecimentos futuros, considerando fatores comportamentais e as demais características das transações. Sobre a tecnologia blockchain, eu acredito que seja conhecimento da maioria ou de todos que estão assistindo essa apresentação. Ela ganhou visibilidade principalmente no segmento financeiro, né, devido à corrida pela criptomoeda, a Bitcoin. E esse sucesso no setor financeiro levou aí a sua expansão para outros segmentos do mercado global, né? A blockchain, o conceito de blockchain é constituído por 4 atributos principais, né, que contribuem significativamente para esse processo de transparência, que é a auditabilidade, que está relacionado à virtude de rastrear operações históricas sobre a cadeia, incluindo todos os atores envolvidos na operação, a imutabilidade, né, que é a propriedade de ser imutável e incapaz de ser alterado, o que contribui para a confiabilidade e a segurança das transações, a proveniência, né, que descreve aí a cronologia e o registro de propriedade e origem geográfica de um produto, e a rastreabilidade, que é a possibilidade de acessar as informações do ciclo de vida do produto ou do serviço ao longo da cadeia produtiva. Aqui a gente tem um quadro apresentando as principais aplicações na atualidade da tecnologia blockchain. Foi retirado aí da lista da Forbes, né, que apresentou 50 empresas que aplicam a tecnologia blockchain em suas atividades. Falando sobre o ecossistema da cadeia de suprimentos, a busca, né, por parceiros estratégicos de formação de alianças para reinventar e inovar negócios são comuns, né? Christopher, na literatura, alertou sobre a ruptura da forma tradicional de gestão da cadeia para uma ideia mais ampla de gerenciar, coordenar e focar a criação de valor, o que ele chamou de orquestração da cadeia de suprimentos. Essa ideia está diretamente ligada ao conceito mais recente do que trata aí o ecossistema da cadeia, né? Que se refere à interação existente entre um grupo de empresas que dependem das atividades umas das outras para sobreviverem num ambiente competitivo, incerto e volátil. Entre os objetivos existentes no contexto da cadeia de suprimentos, a gente pode listar aí a questão da inovação, né, sustentabilidade, transparência, os próprios custos de transação, né, que focam aí na análise holística para minimizar os custos totais de incertezas e riscos existentes entre as relações comerciais. Dessa forma, os contratos inteligentes, eles buscam, por meio da tecnologia, auxiliar as partes na negociação e no gerenciamento dos contratos, com cláusulas condicionais que reflitam a realidade e que se ajustem no tempo, né, de forma a gerir e garantir benefícios mútuos. Observando aqui o gráfico, a série histórica, né, de aberturas e fechamentos das empresas, a gente percebe-se que houve aí um grande número de empresas que fecharam, né, principalmente na crise de 2008, né, que afetou aí a economia brasileira.
E das 19 milhões de empresas nacionais ativas, mais ou menos 5,5% correspondem a atividades econômicas de comércio varejista, né, de artigos de vestuários, acessórios, 4% cabeleireiros, manicures, que está relacionado aí ao empreendedorismo. A busca pela transparência das relações, né, e nos processos do ecossistema da cadeia de suprimentos promove aí a credibilidade e o aumento de confiança. Além disso, a redução dos custos de transação são alguns dos benefícios que as empresas vislumbram, né, e caminham nos avanços das aplicações da tecnologia blockchain. Entretanto, o processo de adaptação e a transição de negócios físicos para os digitais vem crescendo paulatinamente, devido exatamente à falta de conhecimento e insegurança no uso da tecnologia blockchain. Nos últimos 2 anos, dado ao contexto da pandemia do Covid-19, houve uma certa aceleração digital, mudança de paradigma e adaptação de negócios para atender novas demandas. A proposta aqui é a gente refletir que os modelos tradicionais de negociação apresentam custos complexos relacionados à avaliação e aplicação de termos contratuais. Assim, né, as relações entre empresas formalizadas, gerenciadas por contratos inteligentes, compreende os elementos de tecnologia da blockchain e a teoria dos custos de transações, e a estrutura necessária que o ecossistema da cadeia de suprimentos para garantir a colaboração e a transparência das negociações. É evidente, claro, que o ecossistema da cadeia de suprimentos, gerenciado por tecnologias como a blockchain, será favorecida pela redução da incerteza do ambiente interno, né, devido a essas transparências nas relações. Além disso, a capacidade tecnológica da empresa está relacionada primordialmente à agilidade dos processos e o nível de inovação que a empresa deseja alcançar e se mantém à frente dos seus concorrentes. Quando trabalhado em cadeia de suprimentos, também se considera aí a capacidade tecnológica dos demais atores. E, para tanto, a empresa deve conhecer bem seus negócios e o seu mercado de atuação, né? Ainda, evidencia o capital intelectual como premissa básica para buscar, por excelência, nas práticas gerenciais, né, relacionado aí aos recursos humanos, materiais, financeiros, etc., operações logísticas, né, tomada de decisão, enfim. Em termos gerais, os fatores necessários para a vantagem competitiva tecnológica do ecossistema da cadeia de suprimentos estão baseados em tecnologias disruptivas, e nesse estudo a blockchain e a teoria dos custos de transação. Ficou claro que, apesar dos benefícios da tecnologia, a blockchain ainda enfrenta restrições devido ao ambiente incerto e com as informações sendo gerenciadas pela rede, de forma descentralizada, bem como a preocupação sobre questões legais e regulatórias, né? Por isso, há uma certa crítica sobre altos investimentos que as empresas têm realizado na aplicação da tecnologia. Entretanto, parece improvável que ocorra um retrocesso dos avanços para a melhoria do ecossistema da blockchain. A principal contribuição do artigo encontra-se na compilação de fatores estratégicos para a aplicação da blockchain e na evidência baseada na literatura que a utilização de contratos inteligentes no gerenciamento das relações pode otimizar os custos e contribuir para a teoria dos custos de transação. Como estudos futuros, sugere-se aí a investigação empírica dos fatores estratégicos para a aplicação da blockchain e a perspectiva dos impactos dessa tecnologia, considerando a vantagem competitiva na era digital. Aqui tem algumas referências relacionadas no artigo. Muito obrigada. Olha, parabéns, Silvanilza, pelo trabalho. Na verdade, falar um pouquinho sobre blockchain é um tanto quanto não é desafiador, porque parece novo, mas ao mesmo tempo é interessante. Por acaso, eu também trabalho um pouquinho com essa questão do blockchain, só que aplicado em algumas aplicações no setor público. E aqui especificamente sobre o seu trabalho, o Silvanilza, o que eu gostaria de comentar? Vou fazer um paralelo aqui. No setor público, a gente tem algumas redes privadas, como o próprio Banco Mundial, ele tem, como chama mesmo, ele tem patrocinado, como a LACchain, que é justamente para falar assim, não, isso aqui é terra de ninguém. Não, eles falam assim, não, agora existe aqui o local onde você vai fazer os seus registros da questão do blockchain. Aliás, explica, não sei se todos aqui têm conhecimento sobre essa questão do blockchain. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, como é que funcionam essas operações dentro do blockchain ou dentro desses registros, para que todo mundo possa compreender. E aí depois eu vou fazer mais algumas perguntas sobre a parte técnica do seu trabalho. Por gentileza.
Perfeito, não, obrigada. Então, primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre o projeto, para que fique claro do que se trata, né? E aí depois a gente entra mais, como você mesmo disse, para essa parte mais técnica. Então, assim, desde 2018 eu venho trabalhando com essa parte de rastreabilidade. Em 2018 teve a publicação de uma instrução normativa conjunta, né, do MAPA e da Anvisa, fazendo uma obrigatoriedade que os produtores rurais, né, de alimentos começasse a fazer o controle mesmo da produção, né, e seria a rastreabilidade em si. Então, a gente começou esse estudo lá em 2018, buscando compreender se o produtor estava mesmo se adequando a esta nova IN, né, essa instrução normativa. E nesse estudo a gente descobriu que, apesar a gente fizemos algumas pesquisas, né, apesar dessas pesquisas serem feitas, o que a gente descobriu foi que todos os produtores falavam, não, é importante fazer esse controle e tudo mais, mas, na prática, apenas aqueles que o cliente exigia era que fazia, né? Caso contrário, não era feito. Então, porque não existe uma fiscalização, não existe um controle. Então, assim, o trabalho em si ele é voltado mais para a cadeia de suprimentos, né? De alimentos. E aí, trabalhando com isso, eu também, né, tive a motivação de iniciar o pós-doc, né? O pós-doutorado. E conversando com o professor Mori, ele falou assim, olha, Silvana, já que você está trabalhando com essa questão da rastreabilidade, que tal a gente, então, começar a discutir e a pesquisar, fazer um projeto aí na área de blockchain? Eu falei, perfeito, então vamos fazer, né? Então, assim, esse projeto em si é um projeto de pós-doc, é um projeto grande, não é um projeto pequeno. Nessa fase inicial, né, esse projeto está dividido em 4 fases. Essa fase inicial era exatamente esse levantamento da literatura, essa revisão para buscar compreender esses fatores que contribuem aí para a aplicação da tecnologia nos negócios, né, nos business. E na segunda etapa, que é a fase que eu estou agora, que é a qualitativa, que é entrando em contato com as empresas, fazendo uma pesquisa aberta, né, para compreender o campo mesmo, aí a gente já está pegando a literatura e está aplicando isso. A terceira fase dessa pesquisa, que aí vai se dar após o fechamento dessa segunda fase que eu estou agora, essa terceira fase é a aplicação quantitativa, que aí sim vai entrar, diferente dos colegas que já apresentaram, principalmente o professor, né, que apresentou em último agora, que ele já concluiu a pesquisa dele, já fez todo o levantamento e aplicação, né? Eu vou para essa terceira fase ainda, então eu vou fazer essa análise que ele fez, né? E vou aplicar também modelos de equações estruturais para buscar ver também a mediação da tecnologia blockchain no ecossistema da cadeia e nos custos de transações, né? E a quarta fase seria o desenvolvimento de algum software, pensando nas pessoas, no microempresariado e nas pessoas mais simples dessa cadeia, né? Então, assim, percebam que o projeto é grande. Bom, agora falando, compreendendo, né, essa parte inicial, que foi a parte que a gente encaminhou aí para o semiárido, até para discutir e ter também contribuições, né? Ontem eu já pude ter algumas contribuições, fiquei bem feliz com isso. A blockchain, então, ela é uma forma, um armazenamento de banco de dados, a gente pode colocar dessa forma, né? E ela é uma forma de você formalizar todas as informações em um contrato, né? Vamos dizer assim, um bloco. E isso vai ser transmitido, vão ser transmitidos pela rede, né? E cada transação, ele vai ficando disponível para todos que tenham. Aí depende da plataforma, né? Se são públicas, que não todos que estão ali envolvidos, ou se são aquelas autorizadas, né? Que tem as redes autorizadas. Então, depende muito da forma como se esteja. Mas a grande ideia da blockchain é que essas transações elas estejam visíveis para todos, né? E que todos que estejam ali conectados possam se alimentar daquelas informações, e isso
né, na premissa, quebra essa questão do oportunismo, deixa as relações mais transparentes, né, e você também tem uma redução de custos tremendo com relações a transações. Então, por exemplo, formalização do contrato, né? Você quer ganhar dinheiro, a gente fala de smart contract. Por quê? Porque o smart contract você tem a ideia de que esse contrato ele vai ser regulado por termos estratégicos, né? Já termos que medir essa negociação. E nesses termos eles vão ser ajustados. Então você consegue ganhar tempo de aplicação, né? E regular ao tempo isso daí. Então cada termo está regulado a um tempo. Então, isso você ganha nisso daí também. Então, assim, a blockchain, ela vem como uma plataforma, né, que ajuda nesse gerenciamento, de armazenar, só que isso, obviamente, você tem que ter toda uma base de informação e aonde que isso vai ficar armazenado, né, bem estratégico, né, por exemplo, né, como você vai captar essas informações, como você vai alimentar esse sistema, né? Então, isso tem que estar bem alinhado, vamos dizer assim. Não sei se ficou compreensivo essa questão. Claro. Mas essa é a ideia. Por exemplo, né, a gente fala assim, você está no supermercado e aí só o fato do consumidor ele ler um QR Code ali, né, pelo celular dele, você já sabe a localização dele, porque essas informações já são enviadas para a nuvem, você já sabe a quantidade que ele comprou, os produtos que ele adquiriu. Então, pensa nisso numa forma de você prever demandas sem você tendo mais acurácia na tua previsão, né? Por exemplo, aqui está sendo gravado, será que eu posso falar o nome das empresas? Está sendo gravado. É melhor não falar, né? Mas tem um grande varejista, por exemplo, que ele está usando a blockchain para reduzir custos de quebra. Então, por exemplo, os produtos que têm data de validade, né? Então, assim, o controle humano, né? O controle humano, querendo ou não, ele tem as suas falhas. Sim. Mas a partir do momento que você tem isso automatizado e você tem essas informações lançadas para a nuvem, e essa nuvem alimenta essa blockchain, você consegue gerenciar isso melhor. Então, isso tem reduzido os custos operacionais e de quebra mesmo de produtos, né, no centro de distribuição. Por quê? Porque existe um controle maior. Então, assim, a blockchain em si, ela vem com essa questão. Mas a gente sabe que, por exemplo, na literatura, você tem duas correntes bem distintas, né? Você tem uma corrente que vem defendendo essa aplicação da blockchain como uma forma de melhorar os processos os processos dos negócios, né? Mas, obviamente, que isso exige cooperação. E, por outro lado, você também tem uma corrente que diz que a blockchain ela vai ser muito mais eficiente e eficaz nesse sentido, daquilo que você objetiva, né? Quando você aplica isso, principalmente para as relações de cadeia de suprimento, da qual são relações complexas, mas, por exemplo, cadeias de suprimentos que sejam mais simples, né? Eles defendem que as tecnologias existentes hoje, a blockchain já existe hoje, né? Mas eles dizem assim, menos complexa, né? Menos... sejam suficientes para poder ter ganhos de desempenho operacional, ter outros tipos de ganhos que não necessitaria em si da blockchain. Mas eu acredito que o grande benefício da blockchain em si seja a parte mesmo da transparência, dessa possibilidade de agilizar o processo, os processos mesmo, né, de negócios, porque você descentraliza de uma certa forma, e eu acho que isso não volta mais, né? Pelo menos nesse seu levantamento, Silvanilza, você conseguiu achar, porque às vezes, principalmente quando a gente está falando de commodity, esse processo da rastreabilidade, da questão de produção sustentável, ele acaba sendo muito valorizado em transações internacionais. Existe alguns softwares ou sistemas que estão fazendo isso através da blockchain, essa rastreabilidade e... Olha, ou assim, uma das coisas que eu vou falar algo que não parece não estar ligado com isso, mas vai estar. Por exemplo, né, do que eu fiz levantamento, uma das principais preocupações das empresas que eu percebi assim nesse levantamento é a questão do custo, porque ninguém fica com aquela sensação, qual é o custo real, porque nós sabemos que cada transação na blockchain existe uma taxa. Sim. A plataforma Ethereum, por exemplo, ela é uma das mais caras, né?
Mas aí a gente sabe, por exemplo, que tem até uma plataforma brasileira chamada Hackathon, não sei se você já ouviu falar, né? Não, nessa não. A Hackathon, né, é o nome daquela deusa egípcia, né? A Hackathon, ela é uma plataforma desenvolvida aqui por brasileiros, da qual ela estudou a plataforma Ethereum e ela procurou, como que eu posso dizer? Ela procurou tirar um pouco da complexidade das transações da Ethereum, que é bloco a bloco. Ela já começou a otimizar essa validação dos blocos de uma forma mais rápida, e ela reduziu os custos da transação. Então, o que eu percebo é que, assim, a blockchain, ela vem como, vamos voltar aí na história, como o telefone. Antigamente, quem podia ter telefone, né? Você tinha que se inscrever na lista, tinha que esperar ser selecionado, tinha que pagar uma taxa para ter um telefone. O que eu estou percebendo é que a blockchain, ela vem também tendo essa otimização aí, né? E você está tendo várias startups que vêm trabalhando com isso daí. Então, a gente já tem essa Hackathon aqui no Brasil que procura simplificar o processo e também reduzir os custos para que isso não se torne tão caro. Porque a gente fala exatamente disso, né? Eu quero reduzir os custos de transações, eu não sei se o pessoal também é familiarizado com esse termo, mas custo de transação está relacionado a todos os custos que é para a formalização de um processo, seja digitalização de um contrato, seja advogado, seja a parte processual, seja a parte de cartão, enfim. Então, tudo que está relacionado a essas transações, existe um custo, né? E quanto mais um país ele é burocrático, mais aumenta o custo de transação. Então, a gente acredita que a blockchain ela vem para poder quebrar isso. Só que aí a gente sabe que também tem esses custos de transação. Então, isso aí eu não tenho resposta para agora, né? A gente está tentando estudar isso. Será que os custos que vão ser reduzidos pelos custos de transação utilizando a blockchain compensa esses custos das taxas de transação? Principalmente quando a gente fala em cadeia de suprimento que existe milhares e centenas de transações, né? Você tem a orquestração aqui da cadeia e você tem toda essa de todo mundo que está aqui embaixo, né? Então, por exemplo, agora respondendo diretamente o que você questionou, né? O que a gente sabe, por exemplo, também que já tem consórcios de blockchain voltado para o controle de petróleo. A gente sabe também que tem consórcios já voltados para a questão de seguros, né? Então, você tem várias empresas de seguro trabalhando juntas, e a gente está falando de empresas que são, tecnicamente, elas competem entre si, mas elas estão juntas num consórcio porque elas sabem que vão ganhar conjuntamente sobre isso. Então, a gente já sabe que nisso tem esses consórcios que estão trabalhando, né, para petróleo. Eu esqueci, mas VARTS, o nome do consórcio, da plataforma que estão utilizando. Eu acho que é TV VARTS, uma coisa assim. E para seguro, se eu não me engano, é a B3I, né? Então, você sabe que você já tem essa formação de consórcios para algumas áreas, né? Eu ia até falar com o professor Marco, né? Que eu não sei se ele viu também, mas tem um trabalho de um colega, Marcelo, também do Mackenzie, que ele fez falando sobre exatamente a mediação da blockchain, mas voltado para a área de saúde. E ele utiliza também a questão das equações estruturais para fazer essa mediação, né? Eu não sei se o professor viu, mas ele vai trabalhar com cadeias enxutas e com desempenho operacional. Então, seria interessante ir lá para ele, já que ele está na área de saúde. Mas o que eu quero dizer é assim, que existe, sim, isso já é uma realidade, a blockchain não é mais algo assim que a gente está falando, discutindo o que vai ser o futuro, já é realidade, né? Isso eu estou desconsiderando até o sistema financeiro, né? Aqui o sistema financeiro foi inicial. É o primeiro, exato. Desculpa, Silvanilza, desculpa te cortar. Eu vou fazer aqui uma perguntinha bem operacional para ti em relação ao seu trabalho, e aí a gente já coloca todo mundo na discussão aqui, né? A gente está entrando nessa etapa mais final. Aliás, daqui a pouquinho, só chamando aqui para vocês, a Elisa vai colocar no nosso chat aqui, para que vocês façam, eu vou pedir duas coisas. Primeiro, que a gente possa, que vocês avaliem também a sessão, né, como é que tá sendo a sessão, e depois a gente também faz o convite para vocês participarem do network, onde a gente conversa um pouquinho mais, de uma maneira mais solta, né, não com as formalidades aqui da sessão. Mas, Silvanilza, eu ia perguntar para você o seguinte, no seu trabalho, também fazendo a leitura mais específica dele, não ficou claro, assim, como é que você fez esse procedimento, esse levantamento de dados?
porque você faz aqui uma revisão em literatura e isso não me pareceu tão claro. Poderia contar para a gente rapidamente? E agora eu já abro também depois para que todos possam perguntar. Então, essa foi uma coisa que eu fiquei com dificuldade para fazer o trabalho para o semiárido por conta disso, porque eu segui o template, né? Na verdade, eu fiz um estudo bibliométrico, né? Então, eu defini... Só que aí, ou eu entrava com o framework, ou eu entrava com a análise bibliométrica. Então, a gente preferiu entrar com o framework, porque o framework foi a base para a gente fazer o levantamento dos nossos construtos para a segunda fase agora que eu estou praticando, que é a fase qualitativa. Então, a gente teve que escolher. Mas, na verdade, o que eu fiz? Eu entrei, usei as bases, principalmente da Web of Science e da Scopus. Eu determinei as palavras-chave, entre elas, obviamente, em inglês, né? Food Supply Chain, Supply Chain Ecosystem, Blockchain, e também custo de transações, né? Foram as principais palavras-chave e coloquei, e fui fazendo uma matriz mesmo, né? Eu fui mesclando, né? E fui fazendo essas pesquisas. Então, assim, por exemplo, os autores que eu coloquei mais na literatura foi mais por citação. Eu poderia ter pegado por relevância, eu poderia ter pegado por citação, né? Eu peguei por mais citados, por quê? Porque eu estava exatamente interessada em saber quais eram aqueles trabalhos que estavam com mais foco daquele público acadêmico, né? E aí eu quis estudar esses trabalhos, né? Então, essa apresentação foi em cima mais de artigos mais citados. E aí eu usei o Voice Viewer para fazer as redes, né, de relações dos autores e tudo mais. E aí, obviamente, que o artigo, por ser 16 páginas, porque esse artigo ficou grande, eu tive que cortar pra caramba. E aí eu tive que realmente tirar toda a análise bibliográfica, né, bibliométrica. Então, todos esses detalhes metodológicos eu tirei, né, e deixei só, olha, é isso. Mas foi isso que eu fiz. Mas aí, por que eu comento isso com vocês, né? Obviamente, no meu caso, eu não sabia essa história, que bom que a gente está aqui com os autores para descobrir o que está acontecendo, mas quando a gente vai ler, às vezes a gente recebe uma negativa de um trabalho, eventualmente por uma ausência, algum avaliador, né? E eu sou um desses que são bem calmadinhos, tá, Silvanilza? O que aconteceria? Falar assim, mas ela não cita para a gente como é que ela fez, então isso daqui eventualmente é um erro grave, mas foi uma escolha que você teve que fazer por conta da questão do espaço. Então, é bacana a gente... É um exercício, viu? E a gente faz escolhas. Aí, talvez, assim, seriam 2 trabalhos. Um bibliométrico, onde você vai apresentar só a parte bibliométrica, ler de Locke, Zipf, Bradford, ver qual que é o impacto de cada um deles, ok? A gente faz isso em uma parte. Em outro, a gente apresenta mais essa discussão, e aí cita o bibliométrico anterior, a partir do bibliométrico, onde foi feito, né? E aí você só diz assim, se você quiser saber informações do bibliométrico, você lê o outro, porque aqui eu vou discutir somente essa segunda etapa. Ou seja, então eu já te dei a sugestão para fazer, não 2 artigos, para que não tenha esse tipo de problema. Seu professor vai gostar. O seu coordenador fala para fazer 2 artigos, é sempre melhor. Eu queria agora abrir, na verdade, para perguntas, para que vocês pudessem fazer também, né? Só eu que estou falando aqui, estou dialogando com vocês, mas deixar aberto para que vocês possam fazer. Bom, eu acho que eu até falei na minha apresentação sobre a minha contribuição lá para o professor Marcos, eu não sei se ele viu, né? Mas tem um colega que trabalhou essa parte na área de saúde, eu acho que ficaria interessante se ele pudesse depois dar uma dissertação. Obviamente que é um trabalho anterior ao que ele está fazendo tese, né? Mas eu acho que pode contribuir até com as revisões de literatura que o colega utilizou, né? E até na metodologia também, e variáveis e construto que ele apresentou lá, principalmente para a parte de desempenho operacional, já que ele vai utilizar isso lá nos hospitais. Com relação ao professor, eu esqueci o nome dele, o orientando da professora. Caio. Isso. Eu fiquei sem entender direito como que ele fala sobre essa questão que os professores estão desconectados, né? Eu queria entender um pouquinho melhor isso, porque eu também trabalho no Instituto Federal em São Paulo, eu não sei se as nossas realidades são semelhantes, né? Mas, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre a minha realidade, né? A minha realidade,
ela é estressante, né? Então, às vezes a gente se desconecta mesmo, por quê? Porque a gente precisa daquele tempo, porque eu vou falar um pouco sobre essa realidade, eu não sei se os demais têm isso, mas, por exemplo, no Instituto aqui em São Paulo, eu trabalho com extensão, eu trabalho com ensino, eu trabalho com pesquisa, e além disso, eu sou colocada em 50 comissões, tá? Eu estou exagerando, mas é exatamente isso. Então, assim, são tantas atividades administrativas para ser feita que a minha docência fica prejudicada. Eu sou da área de gestão também, né? E vou ser bem sincera, por exemplo, eu ministro aulas de logística internacional. Teve um semestre que eu ministrei aula falando sobre o Ciscoserv, 4 meses depois, ou seja, não tinha nem terminado o semestre, a Receita Federal veio e simplesmente derrubou o Ciscoserv, ou seja, tudo que eu falei, que eu expliquei para os alunos, eu ensinei, já não valia mais porque foi retirado pela Receita Federal. Então, o que eu quero dizer é, a docência exige muito, principalmente na área de gestão, que a gente esteja sempre se atualizando, estudando. É diferente de uma aula de física e matemática, os professores têm sim que refazer as suas atividades e tal, mas a matemática em si, a base lá teórica, ela não muda. Gestão, não. A gestão, ou você acompanha o que está acontecendo no mercado, ou você vai estar ensinando coisas diferentes em sala de aula. Então, o que eu percebo eu estou tão sendo bombardeada por tanta coisa para ser feita que a minha docência fica prejudicada, né? A minha qualificação fica prejudicada. Então, às vezes eu nego, né? Fala assim, Silvanilza, tal, eu falo, não dá, eu tô cheia de projeto, tenho um grupo de pesquisa, eu tô com isso, tô com aquilo, eu não consigo. E aí o cara fala assim, não é colaborativa. Não é que eu não sou colaborativa, mas eu fico pensando, né? Quando eu trabalhava na privada, eu trabalhava apenas 8 horas por dia. Hoje eu trabalho os 3 períodos do dia e ainda não dá tempo, né? E a minha família, meu marido sai para passear com a minha família e eu fico nos finais de semana trabalhando. Férias só existe no papel, porque metade das minhas férias eu trabalho. Então, assim, eu não sei exatamente como que é essa realidade aí de professora aí no Maranhão, mas aqui em São Paulo, e eu não vejo isso só em mim, eu vejo isso nos meus colegas. Então, quando eu digo não para a instituição, eu não estou desconectada, eu estou dizendo, olha, pelo amor de Deus, eu sou humana, eu não sou máquina, né? Então, eu já estou fazendo um desabafo aqui, mas eu já estou fazendo um desabafo aqui, que eu fiquei assim, o que será que ele está querendo dizer com desconexão? Porque eu ouço isso dos meus coordenadores e eu fico assim, não, peraí, né? Eu preciso me alimentar, eu preciso ir no banheiro. Professora, eu posso. O que acontece, né? Por que a nossa atividade burocrática ela vem crescendo, né? E aí a gente, como gestor, a gente tem que ter um olhar em 360 graus mesmo, né? E isso a gente está falando de uma forma isolada da professora Silvanilza, né? E aí, tanto que no meu próprio trabalho, eu indico lá que tem vários estudos que já falam que a própria estabilidade, ela gera uma zona de conforto no servidor público, né? E aí, o que eu observo? Vamos aqui, senhora do Instituto Federal, nossa carreira é a mesma. Tenho 11 anos de instituto, já estou chegando ao fim de carreira, com 37 anos, né? Estou chegando ao fim de carreira. Então, o que acontece? O que eu venho observando com essa desconexão do professor? Aí, por exemplo, tem um plano de trabalho individual que nós somos obrigados a fazer a todo semestre, e temos o relatório individual de trabalho ao finalizar, né? Vem para regular o trabalho do servidor, porque no dia a dia tem aquela questão, até mesmo operacional, de comunicação. Quando nós encaminhamos um e-mail para a ciência, para uma assembleia, e para tomar decisões de forma que seja democrática, dentro de um processo construtivo com a comunidade, a gente tem dificuldades, nós que estamos na atividade meio também. Então, assim, eu observo que está sobrepondo, sim, né, várias atividades administrativas, burocráticas para os professores, em decorrência, tá, de muitos outros colegas nossos que acabam não desenvolvendo seu trabalho como deveria fazer. Exemplo, eu que avalio todos os planos de trabalho e relatório de trabalho. Então,
Eu observo que tem professor que ele sabe que a carreira dele é 40 horas, dedicação exclusiva, e o cara me faz um plano de trabalho de 22 horas. Então, isso é um gargalo. E por isso é que eu digo que a capacidade de aprendizagem ela é importante. O que eu venho tentando desde quando eu finalizei a minha dissertação? Eu venho tentando fazer treinamentos periódicos com os professores do meu instituto, que aí tem um atenuante a mais por ser pré-expansão, né? Meu campus tem 75 anos, é um campus agrário, e eu já quero trocar figurinha com a senhora sobre o seu trabalho, por se tratar de um campus agrário, né? E eu ministro aula também sobre agrobusiness e também sobre essas questões que envolvem a cadeia de suprimentos, gestão de materiais e quanto isso é um gargalo para este cenário, né? Mas, voltando à questão dos institutos, eu estou bastante inquieto sobre a desconexão, principalmente pós-pandemia. Porque o que acontece, professor? O que eu venho observando? As pessoas, elas estão vivenciando... Vou dar um exemplo aqui para vocês, não querendo ser antiético, mas eu estou num campus que eu tenho uma intergeração muito grande, tá? Portanto, eu tenho professores com 70 anos, com 80 anos, eu tenho professores que pegou o início da antiga escola agrotécnica, e aí tem essa questão de compreensão da identidade da própria instituição, tá? Porque muda na Lei 12.712, que é a criação dos institutos, sobre o que a gente tem sobre missão, sobre o que nós temos sobre visão e valores também, e isso traz um impacto entre essa intergeração que existe dentro dos institutos, né? E a gente observa o quê? Que muitos dos nossos ativos da atividade fim, eles estão refém ao novo cenário, né? E aí que eles precisam trabalhar com tecnologia, por isso que eu trago a questão da integração, né? E a gente vê que é um gargalo, porque o professor hoje não tem como a gente não desenvolver as nossas atividades num sistema de informação, até mesmo para que a gente possa tomar decisões reconfigurando nossos recursos, que foi o que nós tentamos fazer no meu trabalho, e é o que foi bastante positivo, porque nós pegamos o recurso de assistência estudantil, e a gente viu que a gente poderia utilizar de uma outra forma para que a gente pudesse ser eficaz na instituição no tocante a volta das nossas atividades, né? Mas o comprometimento é algo que afeta diretamente na capacidade de aprender e na capacidade de integrar na organização. Então, eu tenho, e aí, lógico, também não posso fugir, que eu também tenho mestrado em educação, eu não posso fugir também dessa questão, porque a gente sabe que o nosso planejamento e os atores, eles se diferem, o arranjo produtivo, o que a instituição precisa desenvolver ali para aquela comunidade, né? Sim, eu peço desculpas de ser indelicado, mas na verdade é que eu quero conectar uma pergunta até para vocês. É porque o debate é interessante, é claro, né? Isso daqui tem um pano de fundo do nosso modelo do ensino superior, onde nós não temos, assim como em outros países, como nos Estados Unidos, nós temos assim, professor pesquisador, o professor que está em sala de aula, então a gente faz um modelo meio tupiniquim que junta onde a gente tem que fazer tudo, e obviamente que eventualmente a gente tem esses problemas que vocês estão relatando. Mas aí, assim, a minha questão aqui, trazendo aqui para nós dentro desse debate teórico, é assim, como a gente construir, e aí, construtos para que a gente possa fazer essa avaliação? Eu acho que é isso que seria esse segredo de fazer esse levantamento na literatura internacional, que não sei se vai aparecer, porque essas questões são muito particularizadas. Ela nem sempre aparece, em alguns momentos a gente percebe que isso que vocês estão sentindo e essa realidade que é super presente
nas nossas vidas aqui no país, isso fica descontextualizado em nível mundial. Por quê? Porque isso daqui, tipo assim, isso não faz sentido, mas para a gente, isso daqui são problemas que a gente vive nesse cotidiano. Então, assim, como a gente, a partir dessas evidências de literatura, e também, obviamente, dessa observação prática, construir o que seria um construto que a gente poderia construir e, eventualmente, analisar ou mensurar, como vocês que estamos aqui numa sala eminentemente quantitativa, né? E a gente gosta de medir tudo, né? E como que a gente faz esse processo? Aí eu pergunto para vocês que... aí eu te retorno a palavra, Caio, eu fui indelicado em cortá-lo, mas te devolvo novamente aí. Eu sei que não é um problema fácil, né? Mas, enfim, aliás, professora Márcia e professor Marco, quiser se juntar na resposta, por gentileza. Na verdade, eu quero até pedir aí, eu acho que é importante uma outra informação, professor, que estão aqui presentes, que a nossa carreira é BTT, né? Então, a gente dá aula do ProEJA, ao ensino técnico, ao ensino integrado, que é o ensino médio, e nós damos aula no superior, nós damos aulas pós-graduação, mestrado, então, assim, e doutorado. Então, a nossa carreira é uma carreira complexa, tá? E, sinceramente, eu tenho lido alguns artigos, algumas coisas, e é importante a gente trazer construtos a nível individual na integração da nível institucional, né? Só que o que eu percebo, até mesmo dentro do meu próprio trabalho, né? Quem tiver a oportunidade de ler a dissertação ou até mesmo o artigo, nós retiramos a E1 e a E4, né, que é a eficácia organizacional, que se referia à questão de recursos, que nosso recurso diminuiu, se tratar de organizações públicas, né, e isso, de certa forma, impacta diretamente na eficácia da nossa organização, né? Mas o que é importante a gente compreender agora, né? Estão surgindo fenômenos, professor, que de certa forma tem que ser analisado o construto, porque por mais que eu fale aqui um tipo de um construto para o senhor ou aqui para a sala, a gente vai perceber que a gente precisa compreender a localidade para poder fazer esse estudo. Então, no momento agora, né, eu não sei direcionar um construto que nós poderíamos trabalhar, mas é interessante a gente fazer estudos, até mesmo para mitigar essas situações que tá aí, surgiu, e que a gente precisa mitigar e trazer respostas rápidas para continuar prestando um bom serviço público. Não, perfeito. Aliás, Caio, quando eu comentei e fiz essa provocação, quando essa questão de transformar em um construto, não precisamente a gente teria que ter essa resposta assim, não é essa a ideia, mas eu estou dizendo isso daqui assim, para a gente são insights para pesquisas futuras e justamente a gente conseguir, de alguma maneira, a gente vai ter que ter esse aporte teórico para fazer essa modelagem de novos modelos e realizarmos esses testes e verificar como isso vem impactando na realidade dentro das instituições. No caso do IFES, que lá na sua lei de concepção, ele tinha a questão de trabalhar muito a questão mais ensino técnico e tecnológico, né? Em alguns campos tem a questão básica, que em algum momento também acaba, na minha concepção, acaba tendo que, por essa busca de recursos, ele também migra para o ensino superior ou para a pós-graduação, e, de alguma forma, isso acaba sendo, assim, tudo isso por quê? Porque os recursos necessários para desenvolvimento do ensino básico, técnico e tecnológico, eles não estavam adequadamente sendo disponibilizados. E aí existe um processo de indução, e, novamente, a gente, nas nossas soluções, um pouco que eu chamo de tupiniquins, a gente vai desformatando algo que é muito importante. A gente ainda não conseguiu trazer que a questão do ensino técnico e tecnológico, ele é super importante na formação da melhoria da mão de obra dentro do nosso país.
e a gente desvaloriza, e aí, não tem que ser somente o ensino superior. Comento isso daqui, por acaso, minha esposa também é professora do Instituto Federal aqui em Londrina, então ela sente um pouquinho disso, um pouquinho da sua reclamação, Silvânia. Todo final de semana eu tenho aqui, viu? Então você fica tranquilo que todo mundo quase fica louco, né, nesse sentido. Pessoal, a gente está... eu gostaria de abrir para uma última perguntinha aqui, porque nós estamos já no final da nossa sessão. Queria, na verdade, assim, até agradecer a participação de vocês. Eu acho que a sessão foi bem produtiva, bem tranquila, né? A gente debatendo as temáticas, eu acho que isso é importante. Espero que a gente também tenha conseguido trazer algumas dicas, eu falo assim, dicas para o desenvolvimento dos trabalhos, para maior precisão, para que tenha uma melhor aceitação junto aos meios acadêmicos, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que fazer. E insights também para pesquisas futuras, isso que a gente espera. Gostaria de ouvi-los, né, por uma palavra final de cada um de vocês, por gentileza. Quem começa? Eu posso fazer só uma pergunta para a professora Silvanise? Claro, por gentileza, Caio. Eu fiquei com uma dúvida e eu quero até trocar figurinha com a senhora, professora. Se a senhora puder deixar o seu e-mail aí, porque para mim é bastante importante, né? Porque eu trabalho no campus agrário. Eu queria entender o seguinte, eu conheço bem a complexidade do agronegócio, né? E eu fiquei com uma certa dúvida em relação ao trabalho da senhora, no sentido, a gente sabe que o estoque ele é em movimento, né? Só que a gente tem uma estrutura precária, né? Uma estrutura precária de suprimentos nesta área no Brasil. Como fazer com que o trabalho da senhora, ele está vislumbrando esse viés da estruturação dos pequenos produtores? Sim, então, foi o que eu falei exatamente no início, né, que eu comecei estudando a parte de rastreabilidade lá em 2018, principalmente com os produtores agrícolas, né, familiares. Então, eu estive no Cinturão Verde pesquisando isso, né, estive em campo, conversando com minha cachorra, perdão. Deixa eu só liberar a porta aqui para ela, senão ela vai ficar... Eu vou... Desculpa, até o cachorro agora participando. Então, assim, eu estive pesquisando com eles e a gente sabe que existe não só uma precariedade em relação à parte de recursos, né? Mas a gente sabe que esse micro empreendedor, né? Esse produtor também, ele tem uma certa dificuldade até na parte educacional de ensino, né? São poucos os produtores que têm um ensino médio, por exemplo, né? Isso é uma realidade. Então, por isso que eu falei que a quarta fase do projeto era exatamente desenvolver um software, um aplicativo, né? De uma forma simples, que pudesse auxiliar esse produtor a colocar as informações no sistema de forma interativa e que ele não tivesse que ter uma demanda muito grande ali de tempo e dedicação para aprender a mexer com esse software. Então, a gente percebe, por exemplo, uma das pesquisas que eu fiz também foi, isso foi um experimento social que foi feito, onde a gente usou um computador e o celular, né, principalmente o computador, e a gente percebia que eles tinham dificuldade de digitar no teclado e a utilização do mouse. Só que quando eles estavam com o celular na mão, por eles utilizarem os dedos, então eles têm uma facilidade. Então, o que a gente entendeu? Que não adianta você colocar o produtor na frente de um computador que ele vai ter dificuldade. Mas que se ele tiver com o celular e que a gente consiga fazer algo que simplifique a vida dele, porque, por exemplo, hoje como que alguns estão fazendo? Eles fazem no caderno de campo, né? No diário de campo. Então, eles plantam, fazem lá os lotes, colocam as plaquinhas, a data, o que foi plantado ali, o que foi colocado, e ele anota isso no caderninho, de forma manual, né? Se alguém questionar, ele vai naquele caderno, naquela data e fala. E a gente quer transformar isso dentro, utilizando, já estou dando um spoiler aqui do aplicativo, mas seria essa a ideia, né? Eu sei que já existe alguns aplicativos, acho que foi até a Embrapa que desenvolveram alguma coisa assim,
que tenha isso, mas isso não é bem voltado para esse produtor rural familiar. Isso é voltado já para outros produtores, né, com uma certa automação e tudo mais. Então, a gente está pensando em algo voltado para simplificar a vida do produtor. Seria isso. Não sei se deixa eu respondeu. comentar com vocês, assim, eu acho que assim, o Banco Mundial ele tem um software que ele fala, inclusive, se não me falha a memória, no Rio Grande do Norte, que foi implementado aqui, foi o projeto piloto, quanto à agricultura familiar. Ele foi feito a partir do blockchain, para fazer a comercialização, as compras públicas através de uma plataforma de blockchain, onde os contratos eles são gerenciados dentro dessa plataforma, para fazer a entrega de produtos da agricultura familiar para as escolas, mediado dentro de uma plataforma. Depois, me manda um e-mail que eu te passo certinho o link desse app. Também um app que eles criam. Tá, Depois, qual é o seu e-mail, professor? saulo@uel.br. Coloco aqui para vocês. Aliás, a gente já está agora nessa etapa final. Eu queria fazer um último comentário. Não, porque eu não conheço exatamente esse software, mas quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu conversei com alguns agricultores de cooperativas aqui na região, Sim. Aliás, lá na região, né, no Rio Grande do Norte. E, tipo, essa deficiência em termos de rastreabilidade também se estende para a logística, porque muitas vezes eles tinham que fazer, juntar essa produção desses agricultores, e às vezes, tipo, uma das coisas que eles comentavam, né, eu chego lá, mas não tem a produção que ele falou, ou algo do tipo. Eu acho que isso, integrando com a logística, também vai facilitar muito a vida deles. E eu sempre percebi isso também, com relação à interface, né? Eu também pensei num aplicativo, mas para a logística. Então, essa interface, de fato, ela tem que ser muito amigável para que eles consigam inserir essas informações, e eu acho que isso vai facilitar bastante. Eu gostei muito. Foi muito interessante, assim, o debate. Professora Silvanisa, manda o seu e-mail para mim, por favor. Eu quero aprofundar um pouquinho nessas questões aí. Já mandei, professor. Está aqui no chat. sivateixeira@yahoo.com.br. Silvanisa, preciso do trabalho do seu colega que muito me interessou. O senhor já pesquisou aí, já viu? Não, eu não consegui achar. Marcelo Pereira Silva. Marcelo Pereira Silva. Mas qualquer coisa eu posso mandar para o senhor também. Quer me passar seu e-mail? Certamente. O legal de eventos assim é essa troca de... Legal. Me passe seu e-mail que... Ou o senhor... o meu e-mail também está aí. Se o senhor me mandar também, eu posso também enviar por e-mail. Aí eu mando tanto o artigo... Tá bom, já anotei aqui já. O teu e-mail não chegou aqui, Silvanisa, no chat. No chat não. Apareceu o meu, aí teve duas postagens da Elise e agora uma do Marco. Não sei por que sobrepôs aqui. Deixa eu colocar novamente, professor. Agora Olá, sivateixeira@yahoo.com.br. E perfeito. Já anotei aqui. Pessoal, eu queria assim, agradecer muito, muito, muito a todos vocês. Muito obrigado pelo debate, pela discussão, pela troca que todos puderam fazer. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado, Elisa, aí por... ela estava aqui controlando o tempo certinho, e ela queria fazer perguntas. Ela, professor, agora é minha vez, professor, e eu peço desculpas pela indelicadeza, mas espero que todos tenham gostado. Convido a todos para participar, aliás, para avaliar a nossa sessão e também para participar do nosso networking. Vamos lá e a gente pode bater um pouquinho mais de papo. Elis, por gentileza, para você fechar. Não, é só isso mesmo. Vou só convidar para ir para a próxima sala e agradecer também a discussão e a participação de vocês aqui. Foi realmente uma mesa muito rica, assim, em termos de troca, de experiência, não só metodológica, mas também os temas foram muito interessantes. Obrigada. Eu só vou falar uma coisa. Eu resolvi ficar quieta para dar oportunidade para o Caio. Tá? Então, eu dei um espaço para ele, e eu acho que é a vez dele, então por isso eu fiquei quietinha. Achei que eu comecei a falar demais, então eu resolvi dar espaço para ele. Tá ok? Que isso, professor. Eu quero agradecer ao professor Saulo. Professor Saulo,
as contribuições importantes, vamos levar sim. A professora Márcia sempre disse para a gente que é para a gente ouvir as pessoas que têm experiência, para a gente poder seguir, poder mudar, né? E, professora, a senhora sabe que a senhora foi bastante importante para mim, é importante para mim, né? E vamos seguir nessa parceria aí e o doutorado está aí. Eu saio daqui com a pesquisa de doutorado já. Silvanise, um abraço. Marcos, um abraço. Muito obrigado também. Outro abraço, tudo de bom. Tchau, gente. Até daqui a pouquinho. Todo mundo migrando ali para outra sala, hein? Um abraço. E obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Marcos. Obrigado, Silvanise. Obrigado, Caio. Obrigado. Vamos migrando aqui. Obrigado, Elis. Obrigada. Pela participação e pela colaboração, viu? Tá. Vou indo para a próxima agora. Tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Foi um prazer.